Fala pessoal, o GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você quais são os 10 livros que todo jogador de xadrez deve conhecer. Para quem não sabe, né, em toda a minha formação como jogador de xadrez, ela foi baseada em livros, né? Então, quando eu comecei a estudar xadrez, não tinha canais de YouTube, canais de xadrez no YouTube, não tinha cursos de xadrez também, não existia o Chessflix. E toda a minha base de jogador, todos os fundamentos do jogo, eu aprendi através dos livros. E a maioria dos grandes mestres que você conhece hoje também tiveram a formação através de livros. Mas aí vem a pergunta que todo mundo me faz: Evandro, qual livro que eu devo estudar? E hoje eu quero mostrar aqui para vocês, né, 10 livros que eu considero, assim, realmente muito bons e que foram muito importantes na minha formação como jogador. Eu já adianto que não foi fácil escolher esses 10 livros aqui, mas eu acredito que muitos desses livros vão ajudar na sua formação como jogador também, beleza? Bom, então vamos começar aqui, já vou começar mostrando aqui o primeiro livro aí dos 10 que eu escolhi. Mas antes de começar aqui, eu quero te convidar para participar da minha live que eu vou fazer amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, onde eu vou mostrar para você como estudar um livro de xadrez. Porque além de saber quais livros estudar, vem aí uma dúvida que todo jogador de xadrez tem quando vai começar a estudar por livros, que é como estudar um livro de xadrez. Pois a maioria dos jogadores acaba se atrapalhando na hora de estudar o livro, não consegue assimilar bem o que o autor está querendo passar naquele livro e a maioria acaba desistindo no meio do caminho. Vê ali algumas páginas, começa a estudar o livro, mas acaba deixando de lado porque não está entendendo muito bem. Então, nessa live de amanhã eu vou explicar como estudar um livro de xadrez. E além disso, eu vou abrir as matrículas para a primeira turma do meu Clube do Livro, que vai ser um treinamento onde eu vou acompanhar os alunos ali passo a passo no estudo de livros que eu considero os mais importantes na minha formação como jogador. Então, eu vou deixar aqui abaixo, aqui na descrição e fixado nos comentários também, um link para você se cadastrar e poder receber ali os avisos tanto para participar da live quanto para poder entrar para essa primeira turma do Clube do Livro, que eu vou acompanhar ali 200 alunos ao longo de um ano de treinamento, né? Então a gente vai estudar vários livros nesse período e amanhã, na abertura dessa primeira turma, vai estar por um valor promocional também. Então, se você tem interesse em participar, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Bom, então bora para essa lista de 10 livros que eu quero mostrar aqui para você. Começando pelo primeiro livro, que é esse daqui, que vai aparecer agora. Agora sim, agora vai aparecer, né? Então tá na frente aqui do tabuleiro, que é o Xadrez Básico, né? O Xadrez Básico foi o primeiro livro de muitos jogadores, que é um livro que ele traz os fundamentos do jogo de xadrez. Então, assim, ele serve para um iniciante no jogo, né? Para quem está começando a treinar xadrez, quem está aprendendo os movimentos e está querendo aprender ali os fundamentos, você vai aprender bastante no Xadrez Básico do D'Agostini, onde você vai aprender ali os fundamentos tanto na abertura quanto no meio-jogo, na parte de estratégia, tática, finais. Então, é um livro realmente excelente para quem está começando e quer ter ali o seu primeiro livro de xadrez. Fica aí a sugestão, né? O Xadrez Básico foi o primeiro livro de muitos jogadores fortes, de muitos grandes mestres, foi o Xadrez Básico. Agora a gente vai para o segundo livro, não tá em ordem assim de... Na verdade tá mais ou menos assim, né? Eu ia falar que não tá na ordem de nível, ou a ordem que deve ser estudado os livros, né? Eu simplesmente coloquei aqui 10 livros que eu considero realmente muito bons para quem está querendo evoluir no jogo, né? Então, eu vou colocar agora o segundo livro aqui, que esse é um dos livros que eu mais gosto, é considerado por muitos jogadores até o melhor livro de xadrez, que é o Minhas 60 Melhores Partidas do Fischer, onde o Fischer analisa 60 partidas dele. Então são partidas
onde você consegue aprender muito com os comentários do Fischer, né? Então, foi estudando esse livro que eu comecei a aprender sobre como estudar uma partida comentada, né? O quanto que a gente pode aprender numa partida comentada por um grande mestre, por um grande jogador, por um campeão mundial como o Bob Fischer, né? Então, esse livro você vai aprender sobre todas as fases do jogo também, analisando essas 60 partidas do Fischer. Você vai aprender de abertura, vai aprender de estratégia, sobre finais também. E preste bastante atenção nos comentários do Fischer, né? A gente consegue aprender muito com os textos desse tipo de livro, além das análises, das variantes que o autor mostra. Os textos, eles passam ali nos comentários dicas muito importantes que podem fazer você evoluir como jogador. Bom, então fica aqui a sugestão, minhas 60 melhores partidas do Fischer. E agora vamos para o terceiro livro que eu selecionei aqui, que é o Estratégia Moderna do Xadrez, do Ludek Pachmann. Esse livro foi um livro realmente bem importante ali quando eu estava começando a estudar xadrez, porque foi nesse livro que eu comecei a aprender sobre estratégia, que eu fui aprender ali sobre estruturas de peões, sobre o valor relativo das peças, né? Saber comparar as posições, quando um bispo é melhor do que o cavalo, quando o cavalo é melhor do que o bispo. Então, eu aprendi muitos temas estratégicos nesse livro e aprendi muito com partidas comentadas também, porque o Pachmann, ele separa ali os capítulos por tema, né? Por exemplo, o cavalo, o bispo, a torre, peão isolado, peões dobrados, e ele vai colocando partidas comentadas de campeões mundiais, de grandes jogadores em cada um desses temas, né? Então você vai aprendendo muito com essas partidas. É outro livro que você vai aprender bastante com partidas comentadas, só que ele é específico para esses temas estratégicos, né? Então esse livro eu senti uma diferença muito grande no meu nível de jogador depois de ter estudado ele, porque até então eu não sabia basicamente nada de estratégia, eu só sabia atacar, ficar dando golpinho, sabia uns golpes na abertura, mas depois desse livro eu comecei a entender melhor o jogo, então ele mudou bastante assim a minha compreensão do xadrez. Agora a gente vai para o quarto livro aqui dessa lista de 10 livros. E, na verdade, o quarto livro, na verdade, são 5 livros, pois é uma coleção, que é a coleção Meus Grandes Predecessores, do Kasparov, né? Então, essa coleção foi uma coleção que eu aprendi realmente muito xadrez, né? Nesses 5 livros, onde o Kasparov, ele analisa partidas dos campeões mundiais e fortes jogadores que antecederam o título de campeão mundial dele. Você consegue aprender realmente muito, mas muito mesmo, sobre todas as fases. O Kasparov, ele aprofunda bastante nas análises, nos comentários também. Você vai aprender muito sobre história de xadrez, né? Então é um livro bem gostoso de ler. Você vai analisar assim centenas de partidas estudando todos esses livros. Tem muita análise, então não necessariamente você precisa passar todas as análises que ele coloca. Tem muita análise de computador, mas assim, uma coleção realmente muito rica. Foi uma coleção assim que eu consegui evoluir bastante também minha compreensão do jogo em todas as fases, né? Então aquele conhecimento dos clássicos, né, eu tirei muito da coleção do Kasparov, né? Essas partidas clássicas. Então você vai conhecer partidas do Alekhine, Botvinnik, Capablanca. Realmente não todos os campeões mundiais que antecederam o Kasparov. Então fica aqui essa dica também, a coleção do Kasparov. E agora a gente vai pro número 5. Então não tá bem na ordem, né? Como eu falei. Esse aqui é um livro que eu indico para muitos jogadores que estão começando a treinar tática, né? Então, eu acho que pode encaixar muito bem para vários que estão assistindo aqui. Então, desde quem está começando a treinar tática, ou vamos colocar assim, jogadores até 2000 de rating, por exemplo, esse livro aqui ele é muito bom, que é o Motivos Táticos do Block. Você vai encontrar ali, eu acho que 1.200 exercícios divididos por temas, né? Então, basicamente, você vai conhecer todos os temas táticos que existem e vai conseguir colocar em prática ali, resolvendo os exercícios. Então, ele vai aprofundando, ele começa ali
nível 1 no ataque duplo. Aí o próximo exercício, nível 2 no ataque duplo. Nível 3, e aí você vai evoluindo naquele mesmo tema tático. Então isso melhora muito a sua visão combinatória, que é aquela habilidade de identificar os temas táticos durante a partida. Então esse aqui eu recomendo basicamente para todos que estão assistindo esse vídeo aqui. É um livro que você pode começar a fazer hoje mesmo, você encontrar esse livro, já começar a resolver os exercícios. Basicamente é só diagramas que você vai encontrar, é só resolução de problemas. Bom, então esse é o 5, agora vamos para o 6, que é o famoso livro Zurique 53, onde o David Bronstein, que foi um jogador muito forte, ele quase chegou a ser campeão mundial, né? O Bronstein, ele quase venceu um match contra Botvinnik. Mas foi assim um excelente jogador, na verdade, né? O cara quase venceu o Botvinnik ali no match, né? Foi vice-campeão mundial. O Bronstein, ele participou desse torneio, né? O torneio de Zurique, que foi um torneio de candidatos, onde o campeão ele tinha o direito de enfrentar ali o campeão mundial. E além de ser assim um torneio muito forte e ter partidas geniais nesse torneio, o mais importante desse livro são os comentários do Bronstein, que você consegue aprender bastante com a riqueza de comentários ali dele. Então ele aprofunda nas partidas, ele passa o que ele estava pensando nas partidas dele, os conceitos estratégicos também de várias posições que aconteceram ali no torneio. Então, é outro livro de partidas comentadas, onde você consegue aprender bastante com os comentários do autor. Esse também é considerado um dos melhores livros de xadrez da história. Então, assim, ele basicamente fez parte da formação de todo grande mestre que eu conheço, né? Um livro excelente, o Zurique 53. Vamos agora para o próximo livro. Então, a gente veio ali o 6, foi o Zurique. Agora o 7 é um outro livro sobre cálculo. Esse aqui é um livro que talvez não seja assim tão conhecido, que é o Imagination in Chess, né? Esse livro, ele também, eu tenho um carinho especial por esse livro, porque foi um livro que ele me ensinou a calcular, né? Então eu aprendi vários métodos de cálculo nesse livro, eu aprendi como organizar o meu pensamento na hora de calcular, né? Eu lembro que esse livro foi uma indicação de um grande mestre, que estava acompanhando a equipe do Brasil no Mundial Sub-16 que eu joguei na Turquia, né? E era um grande mestre ucraniano que me indicou esse livro, né? Depois dele ter falado que eu calculava mal pra caramba, né? Que eu não sabia como calcular, ele me indicou esse livro, ele falou, ó, estuda esse livro aí, que ele vai te ajudar. E realmente ajudou, porque eu lembro que quando ele me indicou o livro, eu tinha uns 250 de rating. E eu saí desses 250 para 2,380, assim. Isso de rating feed, tá, gente? Não é rate online, isso não. Então, você subir o rating feed de 250 para 2,380 é um negócio que não é fácil, né? E foi num período de um ano, assim, eu saí. E especialmente esse livro aqui, ele me ajudou bastante, né? São mais ou menos uns 700 exercícios e em cada capítulo você vai aprendendo ali alguns métodos de cálculo e já vai colocando em prática nos exercícios que ele propõe. Bom, fica aí outra dica de livro, Imagination in Chess. Agora a gente vai para o livro de número 8. Esse livro aqui também, ele não é assim tão conhecido como outros que eu comentei aqui nessa lista, mas esse foi um dos mais importantes assim na minha formação como jogador, que é o treinamento de Elite 2 do Dvoretsky com o Yusupov. E esse treinamento de Elite, o 2, ele basicamente ele fala sobre aberturas, mas não é que ele vai te ensinar a jogar determinadas aberturas. Não, ele te explica assim como que você deve estudar uma abertura, como que você escolhe uma abertura para o seu repertório, como que você cria novidades numa abertura. Foi nesse livro que eu entendi o conceito de partidas de modelo. Ele te ensina a estudar
abertura junto com meio jogo. Porque até então, até estudar esse livro, eu achava que tinha que ficar decorando lances na abertura. Eu achava que tinha que ficar memorizando um monte de lances. E era isso que eu fazia até então. Mas depois de estudar um dos capítulos desse livro, eu entendi como é que funcionava a coisa toda, né? Que eu precisava ter referências de como jogar as posições, ter partidas de modelo para cada abertura que eu jogo. Então, esse livro aqui é um livro que eu gosto bastante, Treinamento de Elite 2, do Dvoretsky, que é um dos melhores, foi um dos melhores treinadores da história, né? E na sequência aqui, o livro de número 9 também é o livro do Dvoretsky, que é o Endgame Manual, né? Que é o manual de finais do Dvoretsky. Então, basicamente, todos os finais teóricos que você... assim, eu não vou falar que você precisa saber, né? Todos os finais teóricos que você queira saber, eles estão aqui nesse livro. É um livro realmente muito completo. É um livro que é difícil até de você estudar ele inteiro. Ele serve mais assim para você checar algumas coisas. Então, por exemplo, você quer aprender os finais básicos de torres. Você vai aprender nele e você vai continuar. Você pode continuar aprofundando porque ele tem assim vários exemplos de finais de torres. Então, eu não vou falar todos os finais de torres, mas ele é muito completo. Então, assim, torre peão contra torre, peão na sétima, peão na sexta, peão na quinta, peão na quarta, o que acontece? Torre contra dois peões, e isso em todos os materiais, né? Não só finais de torres, tem finais de peões, finais de bispos, finais de cavalo, finais de damas, né? Então, finais teóricos, esse livro aqui, ele realmente é sensacional, né? Ele tem tudo, assim, né? Tem mais do que um jogador precisa saber até. Bom, isso seria sobre finais teóricos. E agora, esse último livro, né? O livro de número 10. É um livro, assim, novo até, né? Eu acho que esse livro ele foi lançado ali em 2016, talvez? 2016. Porque na lista aqui tem livros realmente bem antigos, né? São livros muito clássicos, mas esse aqui é um livro mais novo, que é o Aprenda com as Lendas, do Mikhail Marin, né? Mikhail Marin, que é um grande mestre bem forte, mas especialmente ele é um excelente treinador e também um excelente analista, assim, né? Ele tem alguns livros sobre aberturas realmente muito bons. Ele tem alguns... Ele é um ótimo escritor também, né? Então, esse livro aqui é sensacional. É um dos melhores livros que eu já estudei. Onde ele escolhe ali para cada capítulo do livro um grande jogador, né? Na maioria são campeões mundiais. E ele coloca um tema que seria assim uma característica daquele jogador, né? Por exemplo, um capítulo que eu achei muito interessante é o capítulo do Rubinstein, onde ele fala sobre finais torres. E ele mostra ali a técnica de finais do Rubinstein nesse capítulo. Então tem finais ali que são um absurdo mesmo. Assim, o quanto você consegue aprender com a técnica nas partidas do Rubinstein. Tem um capítulo sobre bispos de cores opostas do Karpov. Tem os capítulos, por exemplo, do bispo, que ele usa como referência o Fischer, né? O tema do Fischer é o bispo de Casas Brancas, né? Que é tão famoso ali do Fischer. Então, os finais de bispo contra cavalo, as partidas ali do Fischer contra o Taimanov. Tem, por exemplo, o capítulo do Mikhail Tal, que ele mostra ali a luta da torre contra duas peças. Então, foi um livro, assim, que eu aprendi bastante com as partidas desses campeões mundiais e aprendi bastante sobre técnica, porque muitos dos temas que ele coloca são em finais, assim, igual eu falei, finais de torres, tem finais de peças pesadas com a Lecchini, tem esse bispo contra cavalo do Fischer, tem do Botvinnik, que também mostra posições de bispo contra cavalo, mas vendo as posições favoráveis para o cavalo também. Então é um livro muito legal. Esse é um livro um pouco mais pesado, tem muita análise, mas é um livro que eu gostei bastante de estudar, esse Aprenda com as Lendas. Bom, então, nesse vídeo aqui, nós vimos aí 10 livros, né? 10 sugestões de livros que foram livros que eu estudei, livros
que em determinado momento ali na minha carreira como jogador, esses livros eles foram bem importantes e eu acredito que são livros que podem te ajudar bastante a evoluir no jogo. Claro, cada um para um determinado nível de jogador, mas no geral são livros que eu tenho certeza que vão ajudar bastante na sua evolução, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado aí dessa seleção de livros. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você conhece algum desses livros, se você já estudou alguns desses livros também, deixa aí o que você achou. E lembrando que nessa quinta-feira, 8 da noite, teremos aí a nossa live, onde eu vou mostrar como estudar um livro de xadrez e também onde eu vou fazer ali a abertura da primeira turma do meu Clube do Livro. Bom, então eu te vejo amanhã nessa live. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.